Fala galera, tudo certo? Segura essa porque hoje vai rolar treta pesada na telinha da Globo News. Sabe aquele papo de governo dizendo que tá tudo sob controle? Então, enquanto Haddad tenta pintar um Brasil cor-de-rosa, Joel Pinheiro joga os números na mesa e faz o ministro suar frio, enquadrando as contas da nação ao vivo. Não tem moleza, nosso país está devendo até a alma. 8 trilhões de dívida e contando. Para piorar, eu e você já deixamos 3 trilhões nos cofres públicos só esse ano, mas parece que o dinheiro evapora. Haddad diz que está tudo de boa, mas Joel, sem papas na língua, questiona se o ministro está vivendo em outro planeta. A real é que a situação está preocupando até quem tenta defender. O governo não consegue sair do buraco e o próprio Haddad apelida o climão com o Congresso de mero estremecimento momentâneo. Sei não, hein? Até os presidentes da Câmara e Senado resolveram sumir do evento do imposto de renda. Sinal vermelho total. Enquanto isso, a galera comenta nos vídeos, desabafa. O governo perdeu a mão. Só vejo dívida e promessa furada. E você? Vai esperar descer mais ou já está sentindo o impacto no bolso? Antes de rodar a entrevista, faz aquele combo esperto. Deixa o like, se inscreve se ainda não está no canal e manda a sua opinião nos comentários. Bora assistir e entender onde estamos nessa bagunça toda. Agora com uma entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio mais uma vez. Prazer estar com você mais uma vez, Andréa. Ministro, agora há pouco a gente acompanhou essa cerimônia no Palácio do Planalto sobre a sanção das mudanças no imposto de renda e Alcolumbre e Hugo Mota não compareceram. O que aconteceu? A cúpula do Congresso está rompida com o governo? Olha, no que me diz respeito, não. E com certeza, no que diz respeito ao presidente Lula, também não. Né? Essas coisas às vezes acontecem, né? Nós vamos, se você recuperar o passado recente, né? Desde o começo do governo, às vezes dá um estremecimento momentâneo, em virtude de alguma disputa, alguma expectativa frustrada, o que é natural. Mas eu tenho confiança de que isso passa. Nós vamos aí terminar o ano com um orçamento equilibrado para o ano que vem, com a LDO aprovada, com as medidas aprovadas, e vamos concretizar o desejo de continuar equilibrando as contas e colhendo os frutos desse esforço nos indicadores econômicos. O senhor, eu estou perguntando do Congresso, que o senhor sempre foi um defensor dessa relação institucional com o Congresso Nacional, sempre destacou a importância do Congresso no governo de transição, por exemplo, para a PEC da transição, e eu pergunto se o senhor foi surpreendido com essa ausência deles, ou se eles comunicaram que eles não iam. Não foi uma surpresa porque foi comunicado antes, né, que eles não iriam. Mas tanto o senador Renan quanto o ex-presidente e deputado Arthur Lira estavam presentes, muitos parlamentares, realmente o palácio estava repleto de parlamentares, e num tom muito celebrativo, porque é uma matéria muito controversa inicialmente, que foi aprovada por unanimidade pelo Congresso. Então é um dia que demonstra a chance que nós temos de deixar qualquer tipo de polarização de lado e nos unirmos em torno do que interessa para o país. E esse é um projeto que, quando foi encaminhado, gerou muita dúvida, muita discussão, muito debate, e terminou com a oposição apoiando, né? Graças também à capacidade de mediação dos relatores, do diálogo com o governo. Olha, André, eu tenho certeza que isso vai ser superado, até porque eu não vejo uma razão, qual seria a razão tão grave, né, que poderia comprometer essa parceria de 3 anos. O que eles estão alegando, pelo menos do lado do Senado, é que ali os bastidores dão conta de que o Alcolumbre está incomodado com a indicação do Messias, com quem o senhor tem uma excelente relação também, né? E do Hugo Mota rompido com o Lindbergh, também bastante incomodado. O senhor acha que é isso? Olha, se for, mais uma razão para o otimismo, porque não tem razão de ser. É natural que um presidente da República, e tem sido assim desde sempre, indique a pessoa que vai ser sabatinada. Em geral, os advogados gerais, o advogado-geral da União é um candidato natural pelo domínio que tem dos assuntos de Estado. Né? O Messias tem sido extremamente diligente com as questões relativas ao Estado brasileiro, as questões fiscais, mantém com os 11 ministros do Supremo uma relação excepcional. Então, é natural o presidente receber indicações, né? E o senador Rodrigo Pacheco é uma excelente indicação, mas também é da regra do jogo que depois das indicações feitas, o presidente anuncie o seu escolhido. Está completamente em conformidade com a legislação atual, não fere nenhuma prerrogativa, está tudo dentro dos conformes, e eu quero crer que o Messias, se sabatinado, aprovado pelo Senado, vai desempenhar um grande papel no Supremo Tribunal Federal. Baldo. Boa tarde, ministro, bom ter aqui conosco. Mas, ministro, eles não só faltaram, como no caso da Davi Alcolumbre,
pautou ontem e aprovou um projeto que representa o que a gente costuma chamar de pauta-bomba, né? Projeção de gasto de 20 bilhões de reais por 10 anos. Então não foi só o fato de não comparecer ao Planalto, acabou aprovando uma pauta-bomba sem identificar receita. Então acho que nesse momento está um pouco pior, pelo menos para o seu lado, é o Ministério da Fazenda. Vamos lá, também não é a primeira vez que acontece isso, mas eu quero crer que também, em respeito ao Supremo Tribunal Federal, que está sendo discutido agora, nós temos que nos lembrar que já há uma decisão liminar aprovada por 11 ministros do Supremo, que nem o Executivo, nem o Legislativo podem aprovar aumento de despesas, por mais meritórias que elas sejam, a não ser em caso de calamidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul e tudo mais, mas não podem aprovar aumento de despesas sem indicar a fonte de financiamento. Isso está mais ou menos pacificado no Supremo. O julgamento não acabou ainda, né? O julgamento ainda não acabou, né? O julgamento de mérito ainda não, mas a liminar do ministro Zanin, né, ela foi recepcionada pelos outros 10 ministros do Supremo. A regra é simples. Para manter as contas públicas em ordem e melhorando a cada ano, como tem acontecido, a cada ano nós melhoramos o padrão das contas públicas. Qual é a regra que o Supremo estabeleceu para todo mundo? Olha, você vai anunciar um aumento de despesa, indique a fonte. Ah, é meritório. Não tem problema, pode ser qualquer causa importante, né? Eu não vou nem entrar no mérito do que foi aprovado, porque sequer tive tempo de ler no detalhe, mas aprovou uma despesa, tem que ter uma receita correspondente para dar sustentabilidade para aquela despesa. Porque senão nós vamos de novo ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Nós tivemos aí o episódio em 2021 de mudarmos as regras do BPC e do Fundeb. Alguém vai discutir o mérito? São duas grandes teses. Uma atenção à pessoa com deficiência e mais recursos para a educação. Nós levamos 4 anos para pagar uma dívida de 80 bilhões herdada do governo anterior sem fonte de financiamento. Quer dizer, o Brasil não ganha assim. O ideal é sentar com o Congresso e definir, olha, o que é importante, o que para vocês é fundamental atender, seja uma categoria, seja uma causa, o que for. Vamos encontrar o equilíbrio disso. Porque se não houver sustentabilidade, aquilo tudo se traduz em quê? Em inflação, endividamento, acaba prejudicando a sociedade como um todo, prejudica o crescimento, prejudica a redução da taxa de juros. Em nome do quê? Agora, a causa é boa, ok, vamos atrás de um corte de despesa compatível com essa nova despesa e a coisa segue. Então todo bom projeto é um projeto como esse que foi sancionado hoje. Alguém era contra isentar as pessoas que ganham até 5 mil? Todo mundo era a favor. Mas eu desde sempre disse, ele só vai para o Congresso a hora que eu encontrar uma fonte de receita para financiar a isenção. Qual é a fonte que nós encontramos? As pessoas que ganham muito não pagavam. Não é pecado ganhar bem, mas todo mundo tem que dar a sua contribuição para o ajuste das contas públicas. Ministro Haddad, boa tarde. Flávio Oliveira falando aqui do Rio. Todo esse discurso que o senhor desenvolveu sugere uma possibilidade de judicialização, no caso desse projeto que foi aprovado ontem pelo Senado. Não há, no seu entendimento, não há indicação de fonte de recursos, de receitas, para viabilizar essas aposentadorias especiais. O que me parece que o senhor está admitindo que é meritório, mas não houve essa obrigatoriedade. A intenção do governo, se a Câmara referendar essa decisão do Senado, que foi maiúscula, né, 57 votos a 0, é judicializar, é submeter ao Supremo Tribunal Federal? Eu não acredito que nós vamos chegar a isso, porque justamente porque essa jurisprudência ela está firmada em caráter liminar, como lembrou o Valdo aqui, não é uma decisão definitiva. O julgamento de mérito já começou, os votos todos favoráveis à tese. E, da minha opinião, independentemente da lei, tem uma questão de bom senso. O Congresso foi parceiro do governo federal em somar esforços no sentido de dar sustentabilidade para despesas contratadas, que nem foram nesse governo. Eu citei 2 aqui, que foram contratadas em 2021. Se o Congresso fez esse enorme esforço para chegar no momento em que a gente manda um orçamento com superávit primário, com meta fiscal a ser honrada e tudo mais, você desfazer um trabalho feito, não me parece um caminho apreciável, entendeu? E, de novo, nós estamos abertos a discutir o mérito de qualquer proposta. Não é uma questão A ou B. Mas, enfim, vamos encontrar o caminho da sustentabilidade desse. Porque, senão, de novo, eu repito, você faz a sociedade toda pagar. É insustentável esse gasto, ministro? Nem a categoria que você quer proteger acaba se beneficiando. Por quê? Porque não tem sustentação. Na sua leitura, esse gasto, aprovado ontem pelo Congresso, pelo Senado, na forma de benefício de aposentadoria aos agentes comunitários de saúde, ele é insustentável à luz desse desenho de orçamento que o senhor apresentou? Eu não estou, veja bem, eu não estou entrando no mérito da proposta. Eu estou defendendo uma tese que antecede a proposta. Sim, se o Congresso, que é soberano, que tem a sua
total autonomia para defender qualquer pleito. Né? Vamos indicar a fonte para financiar e não há nenhum problema em seguir. O que não pode acontecer é o seguinte, nós temos várias coisas que poderiam ser corrigidas. Você sabe que tem super salários que não foram enfrentados. Até na reforma administrativa que foi proposta pelo deputado Pedro Paulo, tem lá um enfrentamento à questão dos super salários. De repente, a economia com isso pode gerar um espaço para atender categorias que não têm o tratamento que o Congresso considera devido. Agora, é preciso fazer um encontro de contas. Espaço fiscal você constrói. Né? Essa é a minha tese. É possível construir espaço fiscal para as teses que o Congresso defende. Mas é preciso sentar e encontrar isso com seriedade, com tranquilidade, para que depois não fique de um governo para o outro, você passando o bastão de um problema que não se resolve. Nós estamos no caminho de resolver as coisas para toda a sociedade brasileira. Né? Então, não me parece que o respeito à legislação que o próprio Congresso aprovou seja desconsiderar um eventual pleito legítimo dos parlamentares. Não é isso. O que a gente está vendo é que o Congresso, pelo menos o Senado, está realmente buscando pautas que atrapalhem o governo, chamadas pautas bomba. Tanto que, por exemplo, se for aprovado esse projeto que o Senado já aprovou, a questão da aposentadoria especial, o governo vai ter que lidar com um gasto enorme. Isso não foi conversado com eles, e se o presidente Lula vetar, é um desgaste político com um setor importantíssimo da sociedade. Quer dizer, não está havendo essa conversa exatamente porque o Senado, pelo menos, ou o Congresso, quer impor um desgaste para o governo com gastos maiores, quer dizer, apertar ainda mais o orçamento e criar uma dificuldade para mostrar sua insatisfação. Mas, Ana, veja bem, uma coisa é você fazer oposição ao governo, né? Que é legítimo. A oposição tenta a todo momento fazer oposição ao governo, está dentro da regra do jogo. Não tem problema. Mas aí não foi oposição, né? Não, mas não tem problema a oposição dizer o que quer. Aqui não está se tratando disso. Aqui nós estamos tratando de uma questão que tem implicações, não para esse governo, para sempre. São implicações para os futuros governos. Então, você pedir uma atenção, uma regra que o próprio Congresso aprovou, como é que isso pode causar mal-estar? Olha, vamos fazer isso? Todo mundo concorda que é justo? Vamos seguir as regras estabelecidas pela legislação fiscal do país, pelo quadro fiscal do país, e seguimos em frente. O que eu não gostaria, como ministro da Fazenda, é de que o meu sucessor tivesse que enfrentar o mesmo problema que eu enfrentei, né, de despesas contratadas na casa de 80 bilhões, fora precatório. Né? Foram alterações com as quais eu simpatizo. Lógico, eu fui ministro da Educação. Eu criei o Fundeb, eu e o Tarso Genro criamos o Fundeb nos primeiros governos do presidente Lula. Então nós temos uma simpatia. Agora, quando eu criei o Fundeb, eu saí do Ministério com o Fundeb integralizado. Eu não deixei dívida para o meu sucessor. Então tudo pode ser feito. Eu não tenho nenhum problema em sentar e discutir o mérito das questões. Mas tem que fazer olhando para o todo, para que seja sustentável no tempo e isso não venha a causar transtorno para os futuros governos. Porque é muito ruim você sentar na cadeira com uma pilha de boleto para pagar sem fonte de receita. Ministro. Que é o que aconteceu em 2023. Ministro, boa tarde, é o Merval falando. Pelo jeito não é só o Alcolumbre que quer aumentar os gastos. O presidente Lula hoje na reunião falou que vai arranjar um jeito de fazer o que isenção do imposto de renda para participação nos lucros, que é uma proposta do Arthur Lira, que é um grande líder. Como é que fica isso? Não, olha, isso foi discutido. Eu entendo o movimento sindical, porque a partir do momento em que você, até hoje, né, isentou o dividendo, por que a participação no lucro é tributada? É uma argumentação absolutamente legítima, né, dos trabalhadores. Agora, nós demos um passo muito maior do que esse hoje, né, muito maior. O passo que a gente deu hoje é da ordem de 30 bilhões de reais. E foram 8 meses de trabalho técnico de 4 secretários do Ministério da Fazenda para encontrar a fórmula de viabilizar o cumprimento da promessa do presidente Lula ainda na campanha de 2022. Não há problema em você defender teses que sejam justas. O que eu não estou aqui para dizer que a tese é injusta, ao contrário, o que eu estou aqui para dizer é o seguinte: tem um rito a ser estabelecido em que o papel da área econômica é viabilizar a sustentabilidade dessas propostas no tempo que é possível viabilizar. Há muitas demandas reprimidas no Brasil. Nós estamos num país com renda média. As pessoas têm pretensões, as categorias se mobilizam, há pleitos universais também sendo demandados. Mas você está falando de um governo que depois de 7 anos passou a reajustar o salário mínimo acima da inflação, que era uma demanda das centrais sindicais, reajustar a tabela do imposto de renda, que era uma demanda das centrais sindicais. Ou seja, nós estamos atendendo e ninguém está querendo parar de atender, mas nós só estamos fazendo isso de forma ordenada para que a sociedade como um todo
tenha os benefícios dessas iniciativas. Ministro, boa tarde, Thomas Trauma aqui do Rio. Obrigado pelo seu tempo. Eu queria voltar aqui para a questão do estremecimento e a questão do tempo, né? Nós estamos agora no finalzinho de novembro, em tese o orçamento tem que ser aprovado até o final do ano. E aí tem várias questões que são essenciais para o projeto do governo que estão, vamos dizer, em banho-maria. Eu vou citar duas delas. A questão da taxação das bets e fintechs, que hoje a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado jogou para a semana que vem, e outro, a questão do projeto de lei que faz a taxação sobre os benefícios fiscais. O senhor teme que, em função desse problema, tanto com o Hugo Mota como com o Davi Alcolumbre, tenham problemas para aprovação disso? E como que você já tem aí alguma coisa de plano B, de o que a Fazenda vai fazer para conseguir? O que faz se isso não entrar? Porque nós estamos falando de quase 20 bilhões aí para o orçamento do ano que vem. Olha, Trauma, obrigado pela pergunta, né? Essas propostas, né, elas foram feitas pelos dois presidentes das duas casas no Palácio do Alvorada para o presidente Lula. Justamente veio do próprio legislativo a ideia de dar cumprimento à emenda constitucional 109, que prevê o corte de gasto tributário ao longo do tempo, né? O nosso gasto tributário atingiu o patamar de 6% do PIB e a meta da emenda constitucional, ou seja, aprovada, promulgada pelo Congresso Nacional, é de 2%. Então, o próprio Congresso, na pessoa dos dois presidentes, colocou, da Câmara e do Senado, colocou à consideração do presidente Lula a ideia de manter 90% do benefício fiscal, cortando 10%. E isso fecha um orçamento que está na casa aí de 2,5 trilhões. É um componente importante do fechamento do orçamento, conforme encaminhado em agosto desse ano para o Congresso. Isso. Mas eram outros tempos políticos, certo? Mas o ano passado, Trauma, você vai lembrar que o ajuste que nós mandamos de algumas despesas foram aprovados na última semana de trabalhos legislativos, e eu estou falando de uma emenda constitucional, uma lei complementar e 2 leis ordinárias, aprovadas em uma semana. Então, eu gostaria de que essas coisas fossem discutidas com mais tempo e tudo mais. Mas, enfim, eu tenho que me adaptar às condições políticas que eu recebi. Essas são as condições políticas de 3 anos. Se eu for perder o sono, eu não trabalho, eu tenho que tocar a agenda, entendeu? Ministro, esse projeto de hoje era uma bandeira de campanha do presidente Lula em 2022, uma agenda que o senhor conseguiu levar para frente e conseguiu essa articulação com o Congresso aprovada e vai ser, obviamente, usada como resultado, entrega de campanha em 26. Eu tenho ouvido muitas pessoas dentro do governo Lula defendendo que o governo encampe como promessa, como bandeira, já de olho em 26, o fim da escala 6x1. Qual é a posição do Ministério da Fazenda sobre isso? Olha, obviamente que há uma simpatia por debater a questão da jornada de trabalho, né? Você sabe que a jornada de trabalho na Constituição brasileira está prevista em 44 horas semanais, né? E é um debate que não é brasileiro, é um debate mundial sobre a questão da jornada de trabalho, inclusive na direção contrária, né? Países que estão querendo aumentar a jornada de trabalho. Eu não confirmei, mas eu vi relatos de que há propostas, por exemplo, do governo da Argentina, de aumentar a jornada de trabalho, se eu não estou enganado, para 60 horas semanais. Então, quer dizer, é um debate que está na ordem do dia, inclusive porque automação, robotização, inteligência artificial, tudo isso está colocando na ordem do dia a questão do bem-estar. A economia deveria servir as pessoas e não se servir das pessoas. Então é natural que esse debate sobre jornada de trabalho ele volte à cena, como tem acontecido no mundo todo. Hoje mesmo foi objeto de discursos de vários representantes da classe trabalhadora, em que o presidente... agora, não há ainda uma definição a respeito disso, os estudos estão sendo feitos, eu não acredito que haja tempo, mas muito possivelmente esse debate vai acontecer durante as eleições, como aconteceu a questão do salário mínimo e da tabela do imposto de renda. Eu não consigo prever nesse momento qual vai ser a decisão dos candidatos de 2006 de incorporarem a sua agenda e como, com que gradação, como farão se absorverem essas propostas como plataforma de futuros governos. Mas eu acredito sim que esse é um tema que vai ser debatido ano que vem. Ministro, quero falar um pouco de Banco Master. Eu vi as primeiras reações que o senhor teve a essas investigações, a essas prisões. O senhor acha que isso tem a ver com esse clima de instabilidade do Congresso, junto ao governo? Olha, eu não saberia te dizer, espero que não, porque, na verdade, o que o Banco Central fez foi cumprir sua obrigação legal. Eu já disse em outras ocasiões, sem fazer referência ao Banco Master, que o presidente Gabriel Galípolo tinha recebido uma herança difícil do ponto de vista regulatório, né? Tanto do ponto de vista das fintechs, quanto do ponto de vista do Banco Master. Nunca fiz referência ao tema, porque a autoridade regulatória é o Banco Central. Naquilo que afetava a Fazenda, eu acompanhei o caso, porque tanto a questão de prejuízo fiscal, que poderia estourar na conta do Tesouro, quanto a questão do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. 1/3 do FGC
é bancado pelos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. A questão da CVM, com a demissão, o pedido de demissão do presidente da CVM num ambiente muito tóxico que gerou muita especulação e que foi objeto até de uma conversa minha com o Procurador-Geral da República. Então, eu cumpri minha obrigação como autoridade fazendária. E como autoridade monetária, regulatória, eu penso que o Banco Central recebeu esse abacaxi para descascar, né, e descascou com competência, porque não era simples enfrentar um problema herdado no volume, né, que vocês estão noticiando. O Joel Pinheiro aqui de São Paulo, boa tarde. Eu queria trazer um tema, ministro, que surpreendeu negativamente nos últimos dias, que foi os Correios. Como há um prejuízo que pode chegar a 10 bilhões de reais nesse ano de 2025, se nada for feito, projeta-se a possibilidade de mais de 20 bilhões em 2026, uma situação que inclusive impacta daí na meta fiscal do próprio governo. Claro que está todo mundo na espera também de um plano de reestruturação, mas é uma perspectiva muito difícil aí para os Correios. Eu queria entender então do senhor, como é que o governo pretende agir com uma estatal cuja perspectiva é bastante negativa e que inspira muita preocupação? E se aí se consideram até medidas que no passado foram descartadas, como a privatização, mas que frente a esses novos e bastante negativos números, acaba voltando para o debate. Olha, eu recebi o quadro real, né, dos Correios por parte da nova diretoria, né? Então, muito recentemente, que nós recebemos um quadro fidedigno do que de fato estava acontecendo e das perspectivas futuras dos Correios. E o que nós falamos é o seguinte, olha, qualquer solução para o caso, ele vai passar necessariamente por um plano de reestruturação. Nós não temos não há como o Tesouro Nacional pensar em algo que não passe por um plano de reestruturação aprovado pelo Tesouro Nacional, que é de quem se pede o aval justamente para conseguir viabilizar financeiramente esse plano. Não vejo um debate dentro do governo, né, sobre privatizar Correios. Não vejo isso acontecer da parte de nenhum ministro que tenha proposto isso. Inclusive porque nós fizemos um levantamento mais recente sobre a situação dos serviços postais no mundo. E é muito difícil o Estado Nacional abrir mão de serviços postais, até porque parte dos quais são mesmo subsidiados para garantir a universalização. O que tem acontecido no mundo é você agregar aos serviços postais outros serviços de natureza financeira, previdenciária, securitária, para dar sustentabilidade para um serviço postal universal. E é isso que nós estamos discutindo com a atual diretoria. Entendo que realmente tem uma parte social dos Correios que é impossível de abrir mão. Ao mesmo tempo, e se o próprio plano de reestruturação não construir um caminho confiável para a empresa se tornar lucrativa mais cedo ou mais tarde, acaba caindo no Tesouro? Você tem toda a razão e você sabe que o impacto fiscal esse ano foi absorvido pelo arcabouço fiscal. Nós fizemos questão de garantir que não tivesse excepcionalidade a questão dos Correios no arcabouço fiscal. E nós vamos manter assim a orientação e só vamos aprovar o plano de reestruturação se ele for apresentado de maneira consistente. Eu penso que tem havido uma evolução satisfatória da atual diretoria, estão entendendo o desafio que está presente e a interlocução com o Tesouro é a melhor possível. Eu penso que eles vão apresentar algo que faça sentido. Ministro, e a condição sem a qual é difícil avançar. Ministro, falando nessa questão de meta fiscal, né, sobre a questão dos Correios e tal, o governo vai cumprir a meta fiscal neste ano. Mas o próprio prisma fiscal aponta que vai ser cumprido por conta de desconto de precatórios e outras medidas, outras propostas, outros gastos que ficaram fora da meta fiscal. Cumprir a meta fiscal desta forma dá conforto para o senhor? É algo que você chega a dizer, cumprimos a meta, mas sabendo que ela está estourada? Não é uma... Uma pergunta boa, né? Deixa eu te dar alguns números muito importantes, porque às vezes a pessoa fica discutindo essa questão, mas o cálculo do resultado primário não tem nada a ver com o arcabouço fiscal, tem a ver com o Banco Central. Se o gasto é primário, ele é contabilizado. Dentro ou fora da meta, não se discute. O Banco Central não quer saber se está dentro da meta ou fora da meta. Ele faz a conta do gasto público. Vou te dar 2 dados que você pode checar. O orçamento encaminhado do governo Temer para o governo Bolsonaro, estou falando do orçamento encaminhado para o Congresso Nacional, em 2018, previa um déficit, à época, de 139 bilhões de reais. Um déficit. Então, estou falando da passagem do Meirelles para o Guedes. Se você atualizar esse número pela inflação, você vai chegar perto de 200 bilhões de reais de déficit de um governo que era tido como responsável do ponto de vista fiscal. Ninguém ficava acusando o Meirelles de ser irresponsável, tá certo? E é uma pessoa que conta com a minha amizade. Fomos colegas de ministério durante muitos anos, 7 anos. Muito bem. O orçamento encaminhado para o governo Lula, do Guedes, para mim, vamos dizer assim, dava conta de um déficit de 63 bilhões de reais. Faltando 60 bilhões de Bolsa Família, tinha 105 para uma despesa prevista de 166, então nós tínhamos aí 60 bilhões, mais 44 de precatório. Você soma 60, com 60, 120, mais 40, atualiza pela inflação.
Quer dizer, o déficit que eu herdei é o mesmo déficit que o Guedes herdou do Meirelles. E a coisa não se resolvia. Não vai acontecer isso de novo. Ministro. O que eu estou querendo dizer, me perdoe a insistência, é que eu fico vendo nos jornais, tem lá os economistas de jornal, os analistas de jornal, que eu respeito. Mas assim, tem alguma dificuldade da parte deles em aceitar esses números que são oficiais. Eu vou repetir aqui, eu estou ao vivo aqui. O déficit passado para o Guedes, em valores atuais, foi de quase 200 bilhões de reais. O déficit que eu herdei foi de quase 200 bilhões de reais, considerado Bolsa Família e precatórios. Eu não vou deixar isso acontecer para o meu sucessor. Então, eu estou fazendo, com o apoio do Congresso, nos limites que eu posso, eu estou fazendo um trabalho para entregar um horizonte muito melhor do que o que eu recebi. Ponto. Isso é matemática. Agora, se a pessoa é de oposição, quer mudar para cá, faz o debate público. Agora, eu trabalho com dado oficial, de lei, não trabalho com ilusão de economista neoliberal que quer atacar o governo. Eu trabalho com dado oficial. Agora, se a pessoa está incomodada, paciência, vai escrevendo no jornal, eu fico lendo ali, fico lamentando o que está acontecendo. Ministro, quando o senhor pensa em abril, o senhor pensa, nada vai mudar na minha vida, vou seguir ministro da Fazenda, o senhor pensa, vou dessa para uma outra eleição? Não, eu já respondi essa pergunta 1 milhão de vezes. Eu sempre vou perguntar, toda vez que o senhor vier aqui, eu vou perguntar. Eu vou responder que assim, não está no meu horizonte concorrer às eleições, e obviamente que se o presidente me pedir, eu vou ficar até o final do mandato, evidentemente. Mas isso é algo que é prerrogativa dele, né? Mas não está no meu horizonte concorrer nas eleições do ano que vem. Ministro Fernando Haddad, obrigada mais uma vez. Olha, vou ser bem direto com você. Dá para ver que o Haddad está completamente perdido no meio desse caos fiscal. Enquanto ele tenta puxar o assunto para o governo anterior toda hora, a realidade é outra. O Brasil hoje está atolado em dívida e quem está sentindo isso no dia a dia é o povo. Lembra do governo Bolsonaro? Com todos os problemas, pandemia, crise mundial estourando, o saldo final foi bem diferente. Fechou o mandato falando em superávit, estatais no azul, dando lucro e sem esse buraco gigantesco que a gente vê agora. Hoje o cenário virou ao contrário. Aumentaram a turma pendurada no Estado, liberaram a torneira da despesa e vieram com mais imposto em cima de quem produz e de quem trabalha. Resultado? Um rombo que já passa dos R$ 8 trilhões, um buraco que não para de crescer e, para piorar, só nesse último trimestre a conta estourou em mais de R$ 200 bilhões. É muita grana indo para o ralo enquanto te dizem na TV que está tudo sob controle. É por isso que dá para dizer sem medo. Esse é o governo do gasto sem freio e da mão pesada nos impostos, tentando empurrar otimismo na narrativa enquanto a vida real desmente tudo. E aí, na sua opinião, isso é gestão responsável ou propaganda para enganar brasileiro? Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e comenta aí embaixo o que você está vendo na sua cidade, no seu bolso, na sua casa. Sua participação é o que fortalece esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo!